Boa tarde a todos. Depois dos simpáticos e generosos elogios que me dirigiram, eu estou tentado a não falar, porque realmente aquilo que eu puder vir a dizer só pode prejudicar a minha imagem, que foi defendida de forma tão simpática e tão generosa por aqueles que tiveram a simpatia de nos obsequiar com a sua presença. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar a senhora Vice-Presidente do Partido, minha colega deputada Teresa Leal Coelho, e explicar-vos a razão pela qual a convidei para abrilhantar esta cerimónia. Porque eu olho para a Teresa Leal Coelho e a Teresa Leal Coelho encarna alguém que tem convicções, que encontra num partido um partido plural, capaz e um partido dedicado ao debate e à reflexão política. E, portanto, cada vez mais sabemos que os partidos têm a dificuldade de gerar confiança, de gerar credibilidade, de criar condições de representatividade, e todos aqueles que afrontam dificuldades e barreiras que os partidos erguem e que são capazes de lutar galhardamente para as superar, são absolutamente vitais para reformar o sistema político e para garantir que o sistema político gera condições de confiança, gera condições de credibilidade. E, portanto, essa é a homenagem que eu quero fazer à deputada Teresa Leal Coelho. Podia ter pedido a qualquer outra pessoa da Comissão Política Nacional, mas para além da amizade e da honra que tenho de lidar com ela todos os dias, tenho esta grande admiração. A admiração da convicção, a admiração da luta incessante, a admiração da vontade indómita, a admiração daqueles que lutam sempre, com convicção, por aquilo que querem conquistar. E por todos esses que olham para a política de uma forma desprendida, que olham para a política com sentido de serviço público, como sabíamos que Sá Carneiro há 40 anos lutava, de forma empenhada, de forma perseverante, sempre a pensar no país, acima do partido, o país. E a Teresa Leal Coelho é uma pessoa que encarna, que corporiza, que tem atestado na Assembleia da República e enquanto membro da Comissão Política Nacional essa vontade clara, consequente, de ser coerente com os seus atos, com as suas convicções, com as suas palavras. E por isso eu rendo a minha homenagem à Teresa Leal Coelho e agradeço-lhe com amizade, do fundo do coração, ter vindo aqui hoje. Quero também, nesta ocasião, cumprimentar os senhores Presidentes de Câmara, Sr. Presidente de Câmara Rogério Bacalhau e Sr. Presidente de Câmara Rui André. Eu tenho uma costela de Monchique também e, portanto, é com muito gosto que o vejo aqui. Mas, nesta ocasião, não posso deixar de sublinhar a minha relação de amizade e de confiança política com o Rogério Bacalhau. Agradeço-lhe, por um lado, as palavras, mas também não posso deixar de dizer 2 ou 3 coisas fundamentais. Nós fizemos uma travessia difícil juntos. Faro fez um caminho, ao longo dos últimos anos, muito difícil. Um caminho de saneamento financeiro, um caminho de rigor, um caminho de responsabilidade, um caminho que, no fundo, procurava assegurar que se restabelecia a confiança e a fé na Câmara Municipal como um agente dinamizador da economia, tendo capacidade de oferecer condições de confiança e de credibilidade a todos os cidadãos. Faro, durante muito tempo, foi mal gerido. E, portanto, eu tenho confiança e fé que o Rogério Bacalhau, durante estes 4 anos, vai ser capaz, com a sua equipa, vai ser um homem astuto, hábil politicamente, vai saber compreender as dinâmicas da sociedade para manter um rumo de seriedade, de resgate financeiro da Câmara Municipal, como teve a ocasião de fazer enquanto Vice-Presidente da Câmara durante 4 anos, que fez um trabalho na sombra, mas que é um trabalho ilustremente reconhecido, mas que possa também, com dimensão estratégica, oferecer a Faro novas alternativas, oferecer investimento privado, criar condições para que esta cidade se liberte do marasmo e que assuma a capitalidade que é absolutamente essencial para que ela emerja como a força motriz do Algarve. Todos nós conhecemos as capacidades, o potencial de Faro. Todos nós sabemos que Faro tem uma frente ribeirinha que não pode ser desperdiçada e todos nós sabemos que cada vez mais a economia do mar e a dimensão da aquacultura, das energias renováveis, do turismo náutico, um vastíssimo conjunto de aptidões que esta cidade oferece, devem ser aproveitadas e devem ser afirmadas no sentido de gerar soluções de emprego, no sentido de gerar riqueza, no sentido de assegurar a sobrevivência desta cidade como uma cidade
que ofereça condições de qualidade de vida aos cidadãos que aqui residem. E, portanto, mais do que perorar a favor do Rogério Bacalhau, por quem eu já afirmei a confiança e a capacidade de ser um líder político, aquilo que lhe lanço é a confiança no repto dele poder libertar Faro deste jugo impenitente da dívida com que teve que lidar durante anos a fio. Faro esteve acabrunhado, Faro esteve caído, Faro esteve prostrado. E aquilo que temos que fazer é com fé e com confiança, com sentido de rigor e com muita credibilidade, não vendendo ilusões, não criando expectativas desmesuradas, mas tendo a liderança da proximidade, a liderança do dia-a-dia, junto das pessoas, em todos os momentos, em todas as condições, mostrar que a política se faz sobretudo de serviço público, independentemente de circunstâncias de natureza ideológica. Aqueles que nos servem numa Câmara Municipal, aquilo que nós temos que avaliar é a sua competência, é a sua seriedade, é a sua capacidade de fazer político a favor das populações. E eu acredito que todos aqueles, como o Rogério Bacalhau, que hoje corporizam essa alternativa que nós conseguimos oferecer à cidade e ao Conselho, são capazes, são hábeis, são testemunhos dessa vontade inequívoca de transformar Faro numa cidade melhor, numa cidade capaz de enfrentar esses desafios, tal qual como nós estamos a enfrentar o desafio penoso, difícil, um desafio impenitente, mas que nós, de forma heroica, temos enfrentado no país. Porque aquilo que olhamos para Faro e temos compreensão, também temos que compreender no país. Nós olhamos para Faro e sabíamos que Faro tinha uma situação trágica do ponto de vista financeiro. Que as pessoas viviam pior porque a Câmara não pagava em tempo e horas. Hoje temos o PAEL, vamos ter a Variante Norte, o Rogério Bacalhau teve um papel, os deputados tiveram um papel, a Comissão Política Distrital teve um papel. Vamos ter o Porto de Faro com um investimento significativo para gerar mais riqueza e oferecer alternativas de natureza económica. Temos que lidar com o aeroporto, com a universidade, temos que criar condições para criar aqui um cluster de dinâmica económica que ofereça outras condições e outras soluções de emprego para que esta cidade se afirme. Mas aquilo que não podemos esquecer é que, se compreendemos essa situação trágica a nível financeiro e compreendemos que é preciso contenção orçamental, não podendo oferecer a latitude de serviços públicos que queríamos produzir em Faro, também temos que usar esse mesmo argumento com a mesma justiça e o mesmo corolário a nível nacional. Compreender que também o PSD se ergueu com dificuldade, depois de apontar durante anos a fio que o país se encaminhava para o precipício, depois de apontar que o Partido Socialista geria irresponsavelmente, depois de dizer na campanha de 2009 pela Manuela Ferreira Leite que não podíamos aumentar os salários, nem podíamos descer o IVA, depois de fazer essas coisas todas, depois de demonstrar inequivocamente ao povo português, não recebemos essa confiança. Mas quando a recebemos, falamos verdade e falamos a sério. E falar a sério e falar verdade exige de nós essa compreensão. Porque um bom político não é aquele que dá tudo a toda a gente com a esperança que no futuro as questões se resolvam. O bom político é aquele que no momento em concreto responde da melhor forma possível. E nós todos podemos ter divergências, umas de um teor, outras de outro. Também eu cultivo algumas divergências e em algumas ocasiões também já tive a oportunidade de as afirmar. Mas a verdade insufismável, indiscutível, era que o país estava numa situação trágica, numa situação de penúria financeira, numa situação de bancarrota, numa situação em que os vossos salários e as vossas pensões podiam não ser pagos. E, portanto, fomos nós e não outros, não aqueles que descem hoje o chiado, não aqueles que fazem farnesim político, não aqueles que se arrogam agora, depois de 3 anos na expectativa, para ver o país a florescer, para ver o país a crescer, a quererem voltar. Se nós permitirmos que eles voltem, nós não estamos a fazer outra coisa que permitir à raposa devorar o galinheiro. Quero-vos dizer que Portugal, nos últimos anos, teve uma economia anémica. Não foi só o Partido Socialista responsável. Nós também falhámos a ver os sinais. Um partido de responsabilidade tem que saber ser crítico das suas próprias opções. Nós também deixamos que esta vertigem galopante do déficit e da dívida se autoalimentasse, nos flagelasse das rendas e das parcerias público-privadas
também nos obrigasse a este aumento voraz de impostos. Nós temos de ter essa consciência e um partido democrático, com a seriedade que o PSD tem, e olhando para o legado histórico de Francisco Sá Carneiro, também tem que saber encarnar essas suas responsabilidades e responder por elas. Nós já respondemos por elas. O Partido Socialista não responde por responsabilidade nenhuma. Não. Eles hoje têm o maior carrasco do país a apoiar o António Costa para voltar a praticar a política que foi a política que nos obrigou à bancarrota em 2011. E nós não podemos tolerar isto. Não podemos fazer como os cristãos faziam no Império Romano. Ficar fechados, recônditos, dentro de casa, presos, com medo, com receio de afirmar a nossa alternativa. A nossa alternativa de sociais-democratas era a alternativa que tínhamos em 75, quando no Algarve era devastador ser social-democrata. Nós tivemos 11%. Temos aqui o Justino Ramos, que se recorda. Temos o Carlos Luís. Temos o Montes. Temos muitos hoje que estão aqui. E o Metelo, que estou a vê-lo daqui, que se ergueu a sua voz na altura quando o PSD não podia falar alto, quando o PSD não tinha liberdade para fazer um comício, quando o Algarve era dominado pelo Partido Socialista e pelo Partido Comunista. Nós não podemos esquecer que nós somos o legado, a força viva da liberdade de expressão, a força viva do desenvolvimento deste país. E aquilo que sabemos é que esses, quando eram difíceis, tiveram essa coragem, tiveram essa vontade. E que nós hoje, que somos o herdeiro desse Partido Social Democrata, não nos podemos fechar em casa. Temos que ter a mesma vontade indómita, temos que ter o mesmo espírito de sacrifício, temos que ter o mesmo espírito de serviço público para não nos vergarmos, para não nos dobrarmos, para mostrar que esta solução, a solução do PSD, ainda continua a ser a solução que melhor serve o país e que melhor serve os portugueses. Obrigado. Eu quero desmistificar algumas coisas. Eu hoje não queria falar muito, eu nem queria falar. Mas vou só dizer 2 ou 3 coisas devagarinho para que se ouça bem e se compreenda. Porque nós, muitas vezes, somos intoxicados pelos órgãos de comunicação social. E, infelizmente, até nos nossos próprios militantes, por vezes, denotamos algum receio em compreender a dimensão das dificuldades políticas que atravessamos. Nós, entre 2000 e 2010, o PIB praticamente não cresceu. Cresceu em 2 ou 3 ocasiões. E, em regra, tivemos déficits até aos 10%. Qualquer um de vós saberá que é impossível manter déficits até 10% e poder sobreviver nas vossas famílias, nas vossas empresas, naquilo que lidam no dia-a-dia, certo compreenderão que isso é impossível. Nenhum de vós fez isso. E se fez, infelizmente teve mau final. E, portanto, aquilo que nós conseguimos fazer, por um lado, é descer um déficit que era 10% para 4%, com sacrifícios, com certeza. Quando se fala do desemprego, tem que se explicar um elemento absolutamente fundamental. É que o desemprego está a crescer desde 2002. O desemprego no consulado do José Sócrates cresceu dos 5% para os 12%. Por isso, tal significava que as razões fundamentais do crescimento do desemprego era a falta de competitividade da economia portuguesa e a dívida que assoberbava os portugueses. E, portanto, aquilo que nós precisamos para criar emprego, para criar riqueza, para dar soluções económicas e para oferecer alternativas aos portugueses, em primeiro lugar, é procurar reduzir a dívida. Se não reduzirmos a dívida e tivermos finanças sãs, muito dificilmente conseguimos oferecer melhores serviços públicos, conseguimos salvaguardar o Serviço Nacional de Saúde, conseguimos ter uma segurança social sustentável, conseguimos, no fundo, assegurar que aqueles que são mais fracos e mais desfavorecidos, numa economia de mercado bem regulada, que garanta aquilo que é essencial a cada um, possa oferecer essas condições. Porque aquilo que nós queremos, no fundo,
não é salvaguardar aqueles que são os fortes e poderosos. Pelo contrário, nós reduzimos 7,4 mil milhões de euros nas parcerias público-privadas. O Partido Socialista, que foi o arauto e o paladino das parcerias público-privadas, reduziu 0 de encargos em parcerias público-privadas. Nós temos reduzido, na requalificação da 125, reduzimos 507 milhões de euros. Na saúde reduzimos, mas em alguns casos conseguimos aumentar a eficiência do serviço. Num conjunto de matérias que são estruturantes do país, nós tomamos medidas arrojadas, algumas delas impopulares, mas que a longo prazo são medidas essenciais para gerar sustentabilidade e para garantir que o país tem condições para criar emprego, para criar riqueza e para oferecer soluções económicas. Ninguém pode pensar que o país pode continuar a vegetar no curto prazo. Ninguém pode alimentar uma expectativa de o país ser um país produtivo, que se reencontre com os seus recursos endógenos, como nós temos vindo a fazer. Nós podemos olhar e vemos hoje que temos as exportações a disparar, que a economia portuguesa já consegue responder a um padrão de economia globalizada, a um padrão competitivo, e isso resulta, em grande medida, da diminuição de gastos públicos, porque havia muitas empresas que se alimentavam à conta do Estado. E nós não podemos ter condições para continuar a gerar esse dispêndio de recursos quando a nossa economia, pura e simplesmente, não tem condições de competitividade para reproduzir isso. Isso é o que nós estamos a tentar fazer. E é um trabalho muito difícil, talvez incompreendido. Talvez, como o Bruno Inácio diz, seja a história a fazer-nos justiça. Mas se os portugueses forem conscientes, se forem sérios, se fizerem um escrutínio absolutamente exigente daquilo que tem sido a política em Portugal nos últimos anos, eu tenho a certeza absoluta que nos dará a confiança política para que nós consigamos completar o nosso projeto. Nós já nos libertámos da Troika, com sacrifícios, de facto, com muitas exigências, de facto. Ninguém nega absolutamente essa circunstância. Mas se nós não os fizéssemos, o país estaria na bancarrota. E, sobretudo, aquilo que nós temos que antever é que temos que ter a capacidade de gerar riqueza. E gerar riqueza é aproveitarmos o mar, a terra, voltarmos àquilo que é essencial para produzir e para assegurar que os portugueses tenham trabalho e melhores condições. O PIB está a subir 1,2%, para o ano subirá 1,4% e daqui a 2 anos 1,7%. Não há memória de ter subido em 3 anos consecutivos nos últimos 15 anos. O desemprego está a cair sustentadamente, já desceu 17,6% para 14,6%. Há um conjunto de indícios que depõem no sentido daquilo que nós estamos a fazer, ainda que difícil seja o melhor para Portugal. E, portanto, eu não vos tomarei mais tempo, porque estou muito interessado em ouvir a Teresa Leal Coelho, com a qual tenho partilhado inúmeras lutas políticas na Assembleia, dando-vos 2 notas muito específicas. A primeira nota é que eu acho que há um divórcio claro entre os portugueses e a política. E, por isso, bato-me e bater-me-ei, enquanto Presidente da Comissão Política e Conselhia, com aqueles que me acompanham, pela reforma do sistema político. E essa reforma do sistema político, do meu ponto de vista, tem que compreender alguns aspectos nucleares. Um desses aspectos nucleares é o voto preferencial. Eu gosto de ser deputado, mas quero ser deputado com o vosso voto. Não quero ir numa lista fechada em que vocês votam no cabeça de lista e votam em todos os outros, para que me possam escrutinar, para que possam avaliar o meu desempenho e para que nós reconheçamos nos nossos deputados aqueles que nos representam. Isto é absolutamente vital para assegurar um renascimento e uma restauração da credibilidade daqueles que são nossos representantes. Como defendo, e sei que esta posição não é hegemónica, colide com muitas posições antagónicas, um regime de exclusividade para os deputados e a redução dos números de deputados. Mas também vos digo, para que não me acusem de demagogias, que entendo que os deputados devem oferir mais do que oferem neste momento, porque eu quero lá os melhores, seja nas câmaras municipais, seja na Assembleia da República, porque são os legisladores, são aqueles que fiscalizam o poder, o governo, e por isso nós temos que encará-los como alguém que tem competência, que tem capacidade política e que pode ser julgado pelos eleitores. Isso é a coisa mais perene e essencial em democracia, é julgar quem nos representa e julgá-lo da melhor maneira. Quero, por outro lado, cumprimentar aqueles que aceitaram o desafio de se candidatarem comigo e foram eleitos, e quero também dar uma palavra muito especial a quem organizou esta brilhante iniciativa, em particular ao Henrique Gomes, ao Bruno Lage, ao Hugo Vieira. Porventura faltar-me-á alguém, mas eu peço desde já
perdão por esta súbita falta de memória e despeço-me de todos vós com um grande abraço e a vossa confiança. Muito obrigado.